Olá a todos, bem-vindos ao Café com Jordan. Os novos anticoagulantes orais, conhecidos como NOACs, estão cada vez mais ganhando espaço na prática médica. Mas sabemos que o contraponto da anticoagulação é o sangramento. E pensando nisso, foi publicado um estudo interessante no JACC essa semana que testou a rivaroxabana em mais de 6 mil pacientes asiáticos com FA e comparou a dose convencional, que no estudo foi de 15 a 20 mg por dia, versus uma dose reduzida, de 10 mg por dia. E foi observado que a taxa de eventos trombóticos venosos ou arteriais foi igual, exceto pela taxa de infarto, que foi maior no grupo com a dose reduzida de rivaroxabana. Quanto à taxa de sangramento, não houve diferença nos dois grupos. Então, nesse estudo em específico, o benefício em reduzir a dose de rivaroxabana é questionável, já que a taxa de sangramento foi a mesma e teve maior taxa de infarto. Exatamente. Já o JACC dessa semana traz um estudo interessante, fase 2, que avaliou uma nova medicação para a cardioversão da taquicardia supraventricular, um bloqueador de canal de cálcio administrada por via intranasal de nome etripamil. O estudo foi realizado em um laboratório de eletrofisiologia, minutos antes do procedimento de ablação, e testou o placebo ou 4 diferentes doses da medicação em 104 pacientes com taquicardia supraventricular induzida por estimulação ou por infusão de isoproterenol. O que se observou foi uma taxa de reversão de até 95% no grupo que recebeu a maior dose da medicação, com tempo médio de reversão menor do que 3 minutos. Os efeitos colaterais parecem ser menores com doses intermediárias. Então essa medicação parece ser uma boa opção para a reversão da taquicardia supraventricular no cenário extra-hospitalar, mas ainda deve ser testado no estudo fase 3, né, Breno? Um outro tema muito importante, que por mais das vezes é subestimado no cenário da emergência, são os transtornos psiquiátricos. E sobre esse tópico, foi publicado no JAMA um RCT muito interessante, onde foram observados, no cenário da síndrome coronariana aguda, 300 pacientes com depressão, e estes foram randomizados para receber escitalopram ou placebo por 24 semanas. Em um segmento médio de cerca de 8 anos, houve redução de eventos cardiovasculares no grupo escitalopram. Esse é o tipo de condição que habitualmente é manejada depois da alta no consultório. Porém, por mais das vezes, a internação é uma janela de oportunidades para a gente implementar medidas com possível impacto cardiovascular. Perfeito. Já o JAMA dessa semana trouxe 2 artigos que vêm a somar com a história de insucesso das terapias que visam reduzir risco cardiovascular baseado no HDL. Embora estudos epidemiológicos sugiram um efeito benéfico de níveis mais elevados de HDL, os tratamentos que promovem essa elevação, como ácido nicotínico, fibratos e os inibidores da CETP, não mostraram redução de risco cardiovascular quando associados a estatinas, exceto pelo estudo REVIEW com a anacetrapib, publicado em 2017. Postulou-se então que não bastava elevar os níveis de HDL, mas que essas partículas devessem conter algumas funções específicas. Os estudos publicados nessa semana, Milano Pilot e Karate, estudaram a infusão de partículas HDL miméticas visando a redução de placas de ateroma. O resultado foi mais uma vez desapontador, com resultados negativos em ambos os estudos. Mais uma vez, a esperança de aumentar o HDL farmacologicamente com impacto cardiovascular caiu por terra. E as expectativas ainda permanecem nas linhas de pesquisa do anacetrapib. Já no Circulation da semana foi publicado um estudo seguindo as tendências dos avanços com biomarcadores e avaliou o significado prognóstico de pacientes com dedímero elevado. Foi observado que o dedímero é um fator de risco independente para eventos trombóticos arteriais e venosos, mortalidade de causas cardíacas e não cardíacas, além de ser um preditor da incidência e mortalidade por câncer. Interessante, mas apesar dos avanços nos biomarcadores, ainda não sabemos ao certo o que fazer com esses resultados. E no caso do dedímero, o estudo propõe que uma possível aplicabilidade parece ser na reestratificação do risco cardiovascular. Por hoje era isso. Até a próxima!